Esse clima, cabelo Leila. Mas nesse clima nós queremos começar o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não Tá sei. lá ou tá lá? Pra nós, boa Lá. noite. Ou aqui também, ó. Não sei que hora você tá nos assistindo, Boa noite. mas... Meia-noite. Enfim. Né? Pior. É isso aí, né? É isso aí. E hoje nós tivemos o nosso segundo episódio Diz da um amigo série. meu, é isto. Mas antes de falar sobre o segundo episódio, eu quero apresentar aqui pra vocês. Estamos aqui com ele, O ilustre. Gustavinho. Gostávio. Gostávio. Fala, Pô, galera. Hoje Qual que que é a a gente... história do Gostávio mesmo? Ah, eu tô ligado. Não dá pra falar aqui em Ah, não dá? podcast. Não dá? Não dá. Tá? De boa? Não, é que na verdade é duas histórias. Com o mesmo nome. E aí? Eu morava numa casa que tinha uma menina. Que é uma menina, né, cara? Posso Menina. dizer assim, tá ligado? Que daí ela sempre... Eu tava passando pra ir pra casa, né? Eu ia pra Paulo Lopes. Pra casa dos meus pais. Aí ela sempre falava assim, ó. Oi, Gostávio. Tu vai pra tua mãe? Todo dia, cara. Todas as vezes, cara. E, tipo, às vezes no mesmo dia. Eu passava por ela, então ela ficou Gostávio. Então eu falei pro Cuca isso e aí nunca mais parou de me toda chamar vez de que a gente ia lá, Gostávio. Toda vez que a gente ia lá jogar Videogame. playzinho, aí ela só, oi, Gostávio. Essa é a história do Estamos Gostávio. aqui com ele também, nosso gauchesco Lucas Kramer. Ei. Olha para a câmera, dá uma piscadinha. Essa câmera nem pega, eu acho, né? Pega? Ei, pessoal, tudo bem? Vai, esse ho dá um meme, hein? Igual o Ela tem eu. forró. Estamos aqui com o Gessezinho Ele. Medeiros. Siga @Gessezinho Medeiros. Não vai encontrar isso aí. Siga @LucasPaivae, que sou eu. Arroba Gistazinho Medeiros. O Instagram do legal Cuca pra caramba, cara. era pra ser de uma Gessezinho, dupla, ele desistiu no meio do Gessezinho. caminho. Arroba O Gistazinho. quê? O Instagram do Cuca era pra ser uma dupla, ele desistiu no meio do caminho. Lucas Lucas Paiva aí. Paiva. Paivae. Cara, qual que é a moral do Lucas Paiva aí? Ah, ele já explicou. Pô, eu Não nunca ouvi. explicou, não? Qual é do E? Um e-mail, não sei o Cara, quê. quando eu fui fazer meu e-mail... Não do- existe Lucas Paiva? Tipo, já tem? Quando eu... Ó, minha conta do Instagram é 2011. Eu Ó. poderia ter escolhido o nome Lucas. Tava disponível pra eu escolher. Mentira. Lucas. Ô, diante de Deus, cara. E meu irmão poderia ter escolhido o Thiago. Vocês poderiam ter vendido esses domínios Tá. hoje. O tá? Não, Thiago quem botou que vai Tago imaginar, né? Underline. Porque, tipo, a gente ganhou um iPhone bloqueado na época. Mas beleza, funcionava no Wi-Fi, né? E isso 2011 pra 2012. Não, 2010 pra 2011. Vai, não era nem Natal de nascido ainda. 2010. Eu e meu irmão a gente ganhou. Pô, nunca tivemos nada na vida. Pelo menos o negócio começou a melhorar, né? Tá louco? Daí, cara, aí a gente fez um Instagram, só que só minha prima dos Estados Unidos tinha Instagram, ninguém mais tinha. Então era, Tipo, nada a sei ver. lá. Daí, tipo, minha conta do Gmail era... Daí eu pensei, aí. quer saber? Vou deixar Lucas Paivae, que pegou. E é isso. Quem não gosta, É isso. gosta. Quem não gosta, curte. É, Já viu esse memezinho? mas é estilo Gustavo Tenf oficial? É. É que não faz nenhum sentido o Gustavo Tenf oficial. Não, O teu é o nome Não é inteiro, nem- né? não Tipo, é- não não tem é verificado, a underline, Se nada, fosse né? verificado, até tudo bem. o meu Instagram é gustavo.tenfen. Ah, tem que o ponto. meu... Isso. Não, é que tem um Gustavo Tenfen já, Deixa eu ver se o Lucas E, Kramer pô, com não vou nem ponto falar nada sobre tá, isso. tá liberado. mas daí o Fizeram e-mail... fake? Hã? Fizeram fake? Não, eu tenho o Gustavo Tenfen, mas é um cara que, tipo... É um cara. Alemão, né? É um alemão, aham. Ah, que nada. Meu também É, alemão. O teu também é alemão, né? Tenfen Lucas é alemão, Kramer. né? Aí... Kremer. O e-mail ali é... Será Lucas- que existe Kremer? Existe. Kremer Tem, existe? existe. Tem aqui, pô, o cartório aqui perto da igreja, cartório Kramer. Então qual? Escrito bem Só grande. o creme, como diz o meu amigo Marquinho. Olha só o creme. Não, Marquinhos. mas que muita gente chama de creme, né? Não, Lucas o Kramer. meu pai tava me explicando que vem da mesma família depois no Brasil que criou-se a... É porque a galera... Acho que é a por causa da variante. pronúncia, né? Da pronúncia. A variante A é variante. Kramer ou Kremer? O abrasileirado, como diz o... Como Cara, já não dizia lembro. meu Ele pai. me explicou isso, mas eu não O lembro. Kramer Ou é o creme? o original ou é o fake? Beleza, Eu então, acho beleza, então. Daí veio o Kramer. O que foi, pô? Ele passou na frente da câmera? Sério? Passou na frente da câmera, é isso mesmo? Eu não vi. Passa de volta agora, passa de volta agora. Agora vai, passa de volta, oi, passa de agora volta. passa Desfila, oi, desfila. vai. Rebobina. Desfila. Acho que Vai, ninguém, pô, vai, acho que vai, ninguém vai. percebeu. ninguém vai perceber, bora. Tá ligado Vai. as propagandas do... Igual o da- Joãozinho. Da emissora Igual- que Nossa, transmite pô. a Libertadores hoje em dia, que tem Igual- uma marca de cosmético e do nada só dá o flash na tela. Igual, vai. igual Vai, o vai, Joãozinho vai, vai, aquele vai. dia botou a cadeira bem aqui na frente, ficou Quem? sentado. Quem? O Joãozinho
botou a cadeira aqui na frente e ficou sentadinho. Passa de novo, a cabeça A câmera vem de lá, na só frente o- aqui. só Vai, o vai, Kipazão. rebobina aí, vai. Olha lá. Eu queria Foi ver assim ter a caído primeira? Meu Deus. Pensei a mesma coisa, velho. Eu pensei... Vá. Ai, mano. E Será nesse que clima? na cabeça dele ele pensou... Acho que não vai dar tempo deles notarem. Passar Se eu passar bem O cara rápido, só eu baixa o vou- pescoço. Acho que eu vou passar bem rápido, ó. Aí o memezinho desse. Olha como eu sou ô, veloz. Vini. O Vini não faz mais, né? Nossa, faz. Não faz, não. Como não Ah, faz? não precisa editar porque é, tudo- cortado é, aqui, tudo mas... cortado. Ah, Mas tudo ele cortadinho, consegue remover os memes. mas ele também dá uma Eles Grau, uma um gás. ouvida no podcast. Segundo o nosso Para- pastor Ricardo Klauber, não dá pra usar mais gás. Mas É. isso fica pra outra oportunidade. Vai. Cara, Conta essa, vai. não, isso não dá, Eu tá louco. sei, tá ligado? Não. O pessoal hoje tava no gás. Mas, no cara, culto. hoje a gente teve o nosso segundo episódio da parte 2 da série. Essa palavra pra mim foi a palavra que mudou minha vida, na verdade. Essa hora que o Gessé para, te dá a mão e fala parabéns. Essa foi a melhor mensagem que eu Eu tive ouvi ele pregar até dando hoje. uns aleluia, uns glória a Deus lá atrás. Isso, né? Dando aquela moral, né? Pra dar uma agitada, né? Pra dar uma ajudada pro amigo. Mas a gente já viu que começou... deixa eu só abrir um parênteses. Já viu que o Gessé nunca fala aleluia? É aleluia. Aleluia! Verdade. Cara, tu pode perceber. É Igual a aleluia. irmã Cara, Rosa. o cara fica me regulando até no aleluia, Não mano. é regulando, pô. Meu Deus Tu dá um aleluia pela metade? Aleluia. Tá, Aleluia, vai. a gente começou também, em tu Êxodo também, todo 12, mundo. Olha antes, lá. Eu antes falo da lei aleluia. ser dada. Aleluia! Não, aleluia, aleluia. Tem um aleluia às vezes. Até bota uma letra a mais. Ha? Não sei se é o R ou o H. Aleluia. Eu lembrei de um exemplo. Ah, não vou falar isso. Fala, pô. De Abraham. Lembra? Ah, Sabe? ó, essa daí pode causar demissão, hein? Essa Passa daí- aí, depois do RH. Essa Hoje daí você é fala? só ir Fala, no RH. Fala. Relaxa, pô, relaxa. Tem um Mas, amigo ô, meu aí que Bispo, sua mano Relaxa o quê? Já tô demitido. Como é que eu vou relaxar demitido? Vou falar com o Bispo Maurício? Ai, gente, cara. se vocês soubessem de todos os nomes que envolvem essas piadas, vocês dariam muita risada. O pessoal reclamou que a gente fala muita piada interna, né? O que tu Azar. acha de contar essa história aqui? Não, Não, conta. Não, É que conta. É que tem coisa que não dá pra ser externa. Não, Não. conta, pô. Eu vou contar de uma Negócio- forma. Vou contar de uma forma assim, tipo. Sem usar os nomes Não. Light. próprios. Tá, o Joãozinho. A gente foi pro sítio e a gente esqueceu de comunicar o bispão, né? Daí, domingo de manhã, não tinha ninguém aqui. Claro, tinha a equipe, tava tudo certo, só que não tava as figuras importantes, né? Na qual ele fala pra resolver os problemas. Aí, ele só falou aqui pra mim, ó. Pode falar pra todo mundo que tá aí no sítio que segunda-feira estão demitidos. Eu tive que falar, né? Tive que falar. Daí o clima ficou daquele jeito, né? Aí eu falei pros guris, não, relaxa, vou conversar com ele, coisa e tal. Só que, cara, todo mundo desesperado, né? Os caras estavam desesperados, eu tava de boa. Também? Não, eu tava Porque eu sabia que eu ia chegar lá, eu ia conversar com o pai, ia explicar a situação. De ser meu filho. Porque ele não tinha o contexto, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele Não, só eu tava de sabe- boa. Tá, mas quem que tu é? Eu sou filho do homem. Cara, daí aí a gente chegou aqui na igreja, tempo inteiro. todo mundo domingo à noite, uma hora Tinha antes. gente... Aí meu pai só Não, falou não, assim, pera, ó, parênteses. Tinha um cara em específico que não estava lá no sítio, que ele veio com a família e sentou na primeira fileira. Verdade. Ele nunca sentou na primeira fileira. Não, ele foi lá e nunca vem sentou- aqui no domingo, ele vai em uma igreja ele local. Sentou na primeira fileira do tipo assim, ó, bispo, eu tô Meus com uma filhos aqui, ó. família, meus filhos, bicho. mas enfim. Aí o Joãozinho, né, que ele vai estar aqui em breve também com a gente, conversando no nosso podcast. É verdade? Aí ele é meio gaúcho, eu falo assim, né? Daí o Brian chegou pra ele e falou assim, não, ele tava na projeção, né? Aí meu pai só bateu no vidrinho da projeção e falou assim, ó, tu pode sair daí que tá demitido já, não precisa nem trabalhar. Desligado Ficou das funções. desconcertado. Ah, daí o guri já levantou branco, né? Se Pálido, desarmou. né? Daí o Brian falou pra ele, não, relaxa, se o Cuca disse que vai conversar com ele. Que relaxa o quê, cara? Que relaxa o quê? Não, fala do jeito que ele fala. Ah, mas que relaxa? Relaxa. Já tô demitido, como é que eu vou relaxar? Cuca só fala pra eu relaxar, mas como eu vou relaxar?
Cara, O bispo... o bispo falou pra eu relaxar? Cara, enfim. Todo Essas mundo são as readmitido. coisas... No outro dia tava todo mundo trabalhando aqui, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, mas vamos pra mensagem ali. A gente Vamos. começou... Finalmente a gente passou o Mar Vermelho. Que dificuldade pra passar o Mar Vermelho, né, cara? Verdade. O povo do Egito que 7 diga. pregações. 2 7. meses. Mais 2 de meses pra passar o Mar Vermelho. É. Tá louco. Mas caras enfim, a ficaram gente chegou no lá, Mar Vermelho, passamos o lá. Mar Vermelho e agora a gente chega ali aos pés do monte. Gessezinho, o que tu acha disso? Acho que essa mensagem, a Palavra Viva, vamos falar da gente, né? A Palavra Viva teve uma chave que virou em 2013. O bispo foi fazer, estava nessa viagem, fizeram uma viagem em 2013 para um lugar bem legal. E lá Deus falou muito. Um lugar bem legal. Sem falar aqui é o nome de igreja, enfim. Mas nessa viagem Deus falou muito com o bispo e ele voltou com outra visão, mas principalmente ele ouviu uma mensagem, né? Do Judah Smith. Exato. Que, enfim, mudou tudo nele, assim. Ele volta com uma visão diferente de igreja, de louvor e principalmente uma visão que Empodera os jovens. Né? empodera os jovens, exato. Então hoje, se vocês verem, talvez é muito difícil vocês que estão fora daqui, né? Mas a igreja é feita de jovens em todos os setores, tipo, praticamente todas as lideranças de setores são jovens. Claro, tem as suas exceções, né? E alguns são um jovem senhor, né? Justo. O Gessé é um jovem senhor. Aí, E outros são senhores jovens. essa transição está acontecendo há mais de 7 anos. Claro, hoje nós estamos vivendo essa transição um pouco mais calorosa, Intensa, né? Vamos dizer assim. Intensa. Mas demorou 7 anos para isso acontecer. Mas em 2013 também teve uma mudança de mensagem. Qual foi? A mensagem da graça. Foi drástico, né? Não foi tipo assim transicional. Claro. Falou assim, ó, essa é a Em mensagem. 2009 o bispo tinha feito uma viagem também que ele tinha se encontrado com essa mensagem, enfim. Mas 2013, Veio de 2009 a 2013 preparando mas terreno, e 2013 de fato foi rasgado assim a mensagem da checkmate. graça. Exato. Foi. Porque ele sempre diz uma coisa, né? 99% graça e 1% lei, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, Como que foi, um parênteses, como que foi pra vocês? Eu sou o único da mesa que não tava na Palavra Viva nessa época ainda, né? Tipo, como que foi? O primeiro domingo foi pregar graça, por exemplo. Cara, eu não lembro. Eu lembro dos efeitos que isso causou. muita gente saiu. Porque, tipo, não, saiu não. Traiu. Traiu. Tipo assim, ó, eles estavam dentro da igreja querendo dividir. Sim, mas eu me lembro do louvor, por exemplo. Do louvor, como uma das características da visão foi a visão de time, né? Então antes tinha aquela pegada de O ministro, né? O ministro lá na e o frente pessoal e o back enfim. vocal. Aí essa visão trouxe todos na frente. Mesmo patamar. Mensagens 2013, no louvor imagina. cristocêntricas. Então limou um Eu monte vi, de eu tava. música, de letra principalmente, né? Isso. E um estilo musical que a gente veio para uma pegada totalmente worship. Então isso fez muita gente do louvor sair porque não se identificava com a visão. Muita gente saiu da igreja por conta que a gente pintou a igreja de preto. Que loucura, né, velho? Botou as luzes. E principalmente Na muita verdade, gente... primeiro foram as luzes. Depois foi pintado de Isso. preto. E muita gente saiu, aí mais dessa parte do que dos outros, muita gente saiu por conta da mensagem. Porque daí, qual que é a primeira coisa que escandaliza? Graça. Então, estão me dando liberdade para pecar. Então, essa igreja é muito libertina, eu vou sair daqui. Primeiro pensamento. Isso. Então, muita gente saiu. E muita gente saiu porque estava empoderando jovens. Então, tipo assim... Tá, como é que E essa ainda tem um gurizada, pouco- e como ainda é que tem um essa pouco pra gurizada sair. vai estar pregando pra mim? Como é que não... Enfim, Mas Foi uma- isso que tu falou Vou sentar pra ouvir, moleque. muito. Imagina ouvi o quanto que não muito deve ter falado isso, tá ligado? Mas isso que tu falou, por exemplo, a igreja é muito libertina, vou sair. As pessoas já partem de uma mentalidade que a igreja precisa ser a cerca dela. Sim. Que é o que pregou Mas, hoje. mas a grande verdade é que as pessoas gostam de cerca, porque as pessoas não gostam de viver livres. De Cara, Elas não olhar sabem e viver ver, tipo livres. assim, ó. Elas precisam ser governadas. Eu tô vendo uma série na Netflix, uma minissérie, que é sobre os tiranos, né?
Então ele vai falar sobre Mussolini, vai falar sobre Hitler, vai falar sobre Saddam Hussein e da dependência que as pessoas tinham por um tirano assim, e é o que meu pai sempre fala. Meu pai tá pregando graça, o pessoal tá aqui, amém, amém, amém. Se o cara prega pecado, se o cara prega lei, todo mundo, glória a Deus, glória a Que Deus. mensagem. Fala Deus! Que parece que as pessoas, elas precisam de alguém que decida por elas, né? Mas é uma falta de revelação. A né? lei tem sua glória, né? Isso. Enfim, não é... Não, é falta de revelação. Cara, a mudança vem pelo Espírito. As pessoas nunca vão conseguir entender se não for pelo Espírito. Isso tu pode ouvir a mesma mensagem, tipo, 5 vezes, 6 vezes, 50 vezes, E não ter uma transformação. e não ter revelação. Tipo assim, a Bíblia, fecharam o cânon em, sei lá, antes do 1º século. Então ela sempre esteve ali, só que, cara, vamos dizer pela gente. A gente já leu quantas vezes o Novo Testamento sem entender a Nova Aliança, Sim, Vários, total. vários. entendeu? Então, é só pelo Espírito mesmo a revelação, cara. Uma vez que tu entende que... Aí já entrando na mensagem, né? É, Mas- não, é isso, mas mais uma vamos vez- embora. Acho que se você quer ver a mensagem, se você quer ver a mensagem, um comparativo aí entre lei e graça, assista, vai estar aqui na descrição do YouTube. E é isso, né? Mas a gente pode debater aqui de boa. Uma vez que tu entra... O que é a graça de Deus, né? Na verdade, é a nova aliança. É como as coisas operam. Na velha aliança, as coisas operavam por regras, né? Pelos 10 mandamentos. Mais especificamente, eram 603 leis, mas só que expressas ali são 10 mandamentos bem direcionados. E tu não tinha um relacionamento, né? Tu tinha um intermediador, enfim. Mas ela serviu para apontar para Cristo, e uma vez que tu tá na nova aliança, tu tem esse entendimento que sempre foi por graça Isso, de Deus, é pelo Espírito, né? pelo Na ve- Espírito. Na verdade, lá em Colossenses 2:17, né, vai dizer que ele está falando sobre os rituais, né? E ele fala: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, se encontra em Cristo. Então, tipo, sempre foi graça. Só que antes era graça, não com a substância, né? Não com o corpo de Cristo. Era graça na sombra. Elementos. Então, existiam elementos da graça. Por exemplo, ninguém foi justificado pela lei no Antigo Testamento. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Sim. Ninguém foi justificado porque cumpriu a lei, a não ser Cristo, né? Até mesmo Hebreus Mas 11, só pra pela con- fé, isso, pela fé, exatamente. Só para concluir, então ninguém no Antigo Testamento, sei que prega esse tipo de mensagem, quero que você me prove que alguém foi justificado pela lei. Quero que você me mostre alguém que Deus olhou e falou assim: não, esse cara realmente cumpriu tudo, esse cara é santo, esse cara É justo pelos seus é próprios justo. esforços. Cara, não era justo porque andava com Deus, né? Então sempre, tipo, a matemática é essa, é Deus Vem de agindo Deus. através da pessoa, né? Só que no Antigo Testamento era graça de uma forma que era na sombra, né? Então, se eu chego aqui, vocês podem ver minha sombra e imaginar como eu sou. E podem crer que eu tô aqui porque vocês estão vendo minha sombra, entendeu? Agora, quando vocês olham pra mim, que vocês entendem, não, é o Lucas, entendeu? Então, no Antigo Testamento existia uma ideia do que era. Por quê? Porque não era justificado pela lei, existia o sacrifício. Onde que estava Cristo? Simbolizado no sacrifício do Cordeiro, né? Que justificava do pecado. Então, claro, no Novo Testamento, quando Cristo morre, ressuscita, tem o plano de redenção, todas essas coisas que pertencem à sombra são deixadas de lado, porque agora Tem a realidade. Cristo é a realidade, né? É a verdade, é suficiente. Perfeito, perfeito. Cara, essa é uma mensagem que muda, né? É Que que não a tem gente- como mais A voltar. gente estava falando que na verdade, merecia só uma série sobre esse tema. Cara, né? dá pra fazer. Vai saber, né? É que é muito difícil tu conseguir explanar tudo em num culto de 30 minutos, né? Não, impossível. É muito conteúdo. É que muitas vezes as pessoas em geral, elas veem a
a graça como um tema, mas a graça é a Bíblia, né? É o centro, é a mensagem em si. As pessoas brincam, mas a igreja de vocês prega o evangelho da graça. Não é o evangelho da graça porque não tem outro, é o evangelho em si. Então evangelho. essa é a mensagem, não é uma veia da mensagem, é a mensagem. Acho que o ponto é as pessoas ainda não entenderem em qual aliança elas estão. Em que monte, né? Foi falado hoje. Que inclusive a gente fez esse comparativo do Monte Sinai, que foi o monte no qual Deus deu a lei para Moisés. E quando Deus dá a lei para Moisés, olha só o contexto, né? E acho importante falar isso também, porque a gente está falando sobre justiça própria. Justiça própria, ela remete ao antropocentrismo, ela remete ao homem no centro, né? Então, quando o homem é colocado no centro, olha só o que acontece. Por quê? Porque o povo fala para Moisés, a gente vai lá, tudo que Deus falar pra gente fazer, a gente vai fazer, entendeu? E mediante isso, Deus olha para eles e fala assim, não vai dar certo. Com esse pensamento não vai dar certo. Então Deus limita. E a justiça própria te limita. Quando a gente tenta fazer pelo nosso esforço, a gente se sente limitado e distante de Deus. Então Deus fala, não deixa ninguém passar daqui porque vocês vão morrer. E quando Deus se manifesta, vem nuvens ao redor do monte, vem trovão, vem tempestade, começa a pegar fogo e som de trombeta, e a voz de Deus ela começa a ser muito forte, ao ponto deles pedirem para Deus parar de falar só para Moisés, e Moisés ser o mediador. Fala, não, para de falar. Não eram eles que queriam ouvir a voz de Deus e cumprir, mas eles não seriam capazes, entendeu? Então, o contexto onde foi dado a lei é um contexto de medo. Moisés sente medo, o povo sente medo. Sim. Ninguém sai dali com esperança. E daí Moisés começa a receber a lei, não matarás, não adulterarás, não adorarás falsos deuses, não terás ídolos. Aí ele desce, o povo tá adorando o bezerro de ouro. Como se, Deslargada já. Checklist, né? Assim, cara, já descumpriram tudo isso. O salário do pecado é a morte. Vão morrer, né? Já ali em Hebreus 12, aí o autor de Hebreus, né? Que muitos acreditam que é Paulo. Enfim, não se sabe ao certo. Mas o autor de Hebreus ele vai falar algo interessante, né? Ele faz um comparativo entre Sinai, onde foi dada a lei, e Sião, que era onde estava Jerusalém, que Celestial, né? É. Celestial. Que simboliza a igreja de Cristo, né? E bom, Paulo, nas cartas de Gálatas, Romanos, vai fazer muito paralelo das duas alianças, né? Romanos 5, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não descobriram que nós estamos na nova aliança. Vivem com base na velha aliança. Vivem com base nos seus próprios méritos. Acho que merecimento, meritocracia é a base da velha aliança, né? Porque depende do teu desempenho. Se tu cumprir, Deuteronômio 28, se tu cumprires todos esses mandamentos, então essas bênçãos te seguirão. Caso você não cumpra, então essas maldições te seguirão. Então, depende de ti. Se tu fizer certo, se tu se comportar bem, se tu... Enfim, depende de ti. Boa! Passa aqui na frente de novo. Derrubaram um lenço. Se depender de ti, tu é abençoado. Se tu descumprir alguma coisa, tu é amaldiçoado. Então aqui não precisa de fé, né? Aqui precisa somente de desempenho. O que a gente pode sintetizar? O teu contexto vai ser de acordo do monte que tu escolher estar, né? Exato. No monte tem a igreja do Senhor, tem milhões de anjos louvando a Deus, que vai dizer ali também Hebreus 12, 18, 19. A nova aliança não depende mais do meu desempenho, mas dependeu e ainda depende do desempenho de Cristo, né? Então eu gostei de Gálatas 2:20, que tu usa bastante. Estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É porque agora é a consciência de que eu estou morto. É isso. Então um morto não tem desempenho algum. Não pode produzir nada, né? Não pode produzir nada. Se produz é porque é Cristo produziu. Isso está atrelado a uma coisa, né? Que é importante a gente falar aqui também. De que... Qual que é a função da lei?
E Romanos 5 vai falar sobre isso, né? Primeiro, vamos lá, né? O que a gente vai encontrar na Bíblia? Que a lei não tem o poder de aperfeiçoar ninguém. Sim. Que o ministério da lei é o ministério da morte, né? E o ministério da condenação. Então, o ministério da condenação. O pessoal vai lá, ele começa a ler o que Deus tinha falado e fala, meu Deus, já descumpri tudo isso. Tipo, e não teve o poder de aperfeiçoar. Ninguém se tornou melhor porque leu aquilo. Ele só descobriu o erro, né? Então a lei ela é tida como um espelho. Eu olho para aquele espelho e tudo que eu vejo são minhas falhas, são meus defeitos. Isso não me torna melhor. Olhar para o espelho não me torna melhor. Entendeu? Mas agora, quando eu vivo a vida de Deus, quando não sou mais eu quem vivo, como vai falar ali em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu olho para o espelho, eu não vejo mais o Lucas e toda a condenação e erro que existe no Lucas, porque eu não estou olhando pelo parâmetro da lei, eu estou olhando com as lentes da graça, com as lentes da graça, então eu vejo Cristo em mim. Cristo ainda está em movimento em mim, né? Cristo ainda está continuando a sua própria obra, mas só que agora através de mim. Então, quando a gente entende que nós estamos mortos, e se nós estamos mortos, tem um livro que nós estamos lendo, que ele fala que nós estamos mortos para 3 coisas. Eu dei esse livro. Estamos mortos para nós mesmos, estamos mortos para o pecado, e estamos mortos para a lei. Então, uma vez que eu creio em Jesus, eu creio que eu morri com Ele a sua morte na cruz, assim como eu também vivo através da sua ressurreição, certo? Então, quando eu morri, todos os meus pecados morreram juntos. Estão mortos, ou seja, Cristo Jesus não somente morreu com os pecados, mas pelos pecados, entendeu? Ele morreu com os pecados porque ele carrega todos os pecados do mundo e ele morre por conta dos pecados. Então, uma vez que eu crio em Cristo Jesus, eu sou perdoado para sempre. E isso é a loucura. Então, o pecado que foi sempre uma questão muito forte na lei, porque a lei, Romanos 5 vai dizer que a lei veio para que o pecado se multiplicasse. E a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15. Então, o pecado sempre estava em torno da lei. Cara, e essa é uma discussão muito boa, porque a gente é privilegiado. Sim. A gente é privilegiado por quê? Porque ali no Novo Testamento a gente vai ver as histórias e muitas pessoas nos questionam, né? Vocês não pregam contra o pecado, vocês não pregam contra, tipo, os vícios, coisa e tal. Mas não é isso. É que a gente entendeu qual que é a matemática do reino de Deus, entendeu? Então, o que muitas igrejas pregam ainda, né? Pregam a lei. O que eles pregam? Que o fato de eu ser bom me conduz ao arrependimento, entendeu? Então, eu vou cumprir isso e vou me arrepender. Parte de mim. Agora, o que a Bíblia vai dizer é que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Romanos 2. Então, quem que é o polo ativo da aliança? Sempre Deus. É a bondade de Deus. Porque existe a bondade, eu me arrependo. Isso. Né? E muitos não, querem falar assim, vocês não pregam contra o pecado. Mas próprio Paulo, lá em Romanos 6, mesma carta, ele vai falar sobre isso. Ele era acusado pelas mesmas coisas, né? Ele era acusado pelas mesmas coisas. Um evangelho muito fácil. Eu estou sendo acusado pelas coisas que o próprio Paulo foi acusado. Que o que é? Vocês não pregam sobre pecado. Aí lá em Romanos 6 ele vai falar, então eu vou pecar mais para que a graça se multiplique? Não. Mas é engraçado, é meio filosófico que eu vou falar, mas é engraçado como as pessoas que não têm revelação parece que se sentem satisfeitas quando ouvem uma mensagem contra o pecado. Sim. Só que não gera nada. Só que parece que a pessoa tem algo nela que ela se sente isso. satisfeita. Não, ele falou que eu não posso fazer isso, que é errado. Que tá... Aí é isso que eu preciso ouvir. Deve ter um efeito na tipo, alma, sei, tá ligado? Mas não no espírito. Elas querem regras. É que às vezes fica muito... Padrões. Não, regras porque, tipo assim, por que elas gostam de... não faz isso. Então eu não vou fazer.
do que ser guiado pelo Espírito. Porque a velha aliança é guiada por normas e regras. A velha aliança, aliás, a nova aliança é guiada pelo Espírito. O Espírito vai te dizer o que fazer e o que não fazer. Não tem mais ordenança. A lei exige padrões, a graça ela nos proporciona relacionamento. Estilo de vida. Mas isso é uma nova grande, aliança. eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, a minha preocupação era o que eu não posso O fazer. que é e o que não é A pecado. pergunta é essa. A partir de agora, Qual que é a regra do o que clubinho? eu não posso fazer? Isso. Então, a partir de agora, eu não posso mais isso, eu não posso mais isso, eu não posso mais... Então, eu não preciso que as pessoas... Só que isso eu não te tornou melhor. O fato de tu saber que tu não pode fazer não te Exato. tornou Eu melhor. não queria que me fosse apresentado assim, ó, o que eu posso fazer? Não, eu queria que fosse me apresentado o que eu não posso. Porque, na verdade, Aí vivia com medo, o que né? acontece? É natural isso do ser humano viver no limite. Então, eu não... Ó, Gustavo, tu não pode até aqui. Passou daqui, tu não... Ó, não vem. Mas daí eu vou colocando o pezinho. Entendeu? Essa que é a grande verdade. Eu gosto de viver no limite. As pessoas gostam de andar no limite, sabe? Mas o que Jesus... Que eu vejo que Jesus ele veio fazer que é mudar o nosso ponto de vista. Por quê? A lei diz... Se eu ir pra cama com aquela mulher, eu estou adulterando. Eu, porém, vos digo... Só de olhar. Se vocês olharem e cobiçarem, vocês já estão adulterando. Ou seja, se a gente parar pra pensar... Muito mais rigoroso. Elevou o Se a patamar. gente parar pra pensar, tá funilando o negócio. Mas o Jesus detalhe levou aqui, a lei o detalhe ao aqui extremo. o detalhe aqui a gente pode negar ir pra cama com uma mulher, porque é meu mérito. Eu não quero ir pra cama com ela. É meu mérito. Agora, aqui dentro, é só na dependência do Espírito. É só na dependência. Por quê? Tem alguma coisa que tu quer nos contar aí? Não. Porque a Bíblia... Não, é porque a Bíblia... Tá num vai dizer ambiente o seguro, seguinte, ao vivo. Tudo é puro. A Bíblia diz que tudo é puro ambiente para os seguro do puros. microfone pra cá, né? Tudo é puro para os puros. Então, se eu tenho a minha visão, se eu tô vendo com pureza, se eu tô olhando as coisas com pureza, na ótica de Deus, eu não vou cobiçar o que Pá, que tem um cara aí que tá até aqui perto da gente que vê as coisas com bastante pureza, né? Com canudo e tudo. Com canudo e tudo. Chegou a dar uma olhadinha. Teve Ele um só amigo, meteu aqui, ó. teve um amigo nosso que foram gravar um curta-metragem que vai sair no final do ano, é isso? Imagina se fosse um longa, né? Não, daí Pureza o cara do foi Doritos. lá, pureza pra você que não sabe aqui em Floripa, é um o melhor refri, refri. É um tipo Guaraná. um Guaraná aqui de Santa Catarina. Aí Não o tem cara... igual, né? Não tem, melhor. Fruc, né? Pureza nos patrocine. Tá. Bah. Melhor Aí- que Coca. Aí, o que acontece? Se o Cristiano Ronaldo tivesse lá, tivesse uma pureza, uma Coca e uma Heineken, ele ia tirar a Coca e a Heineken e ia deixar a pureza, óbvio. Bebam pureza. Clear mesmo. Cara, e daí ele comprou uma purezinha 2 litros, né? Daí a Mas foi raça, um, a 2 raça litros. bem assim, pá, mas onde é, 1 litro. Foi onde é, dois? onde é que tá o canudinho? Você. Onde é que tá o canudinho? Onde é que tá o canudinho? Onde é que tá os copos, né? Porque, pô, o cara Achou que ele comprou ia um dividir? refri 2 Achou que litros, ele ia dividir? vai Um dividir, né? Não, 1 litro. Foi 2. Ah, tá. Não, foi 2. Eu tava É lá. que é legal, Não, né? pô, história tem que romantizar, cara. Tá bom. Tá, 1 litro. Mas mesmo assim, 1 litro é 1 litro. é um De litro. canudo, pô. 1 litro, 1 de litro, canudo. Canudo. Ele bota o canudinho aqui, ó. Ainda teve que colocar fazer uma... fazer O remendo, o remendo. remendo no Eu canudo. fiquei de cara. Eu fiquei de face. Que loucura, Olhando né? assim, ó. Não, mas eu sei como é que é, porque eu já fui assim. Quantos quilos tu tinha? 167. Cara, fora os ameaços. Não, é verdade, pô. Fora essa merda. Como diria um amigo meu, de 5 gordos que eu conheci, ele era 3. Cara, essa é muito boa. Vou ser cancelado, cara. será? Essa é muito boa. Isso aí é muito Será que eu verdade. vou ser Cara de- cancelado? cara de Qual que é o desgosto de limite do Gessé. humor, Gessé? Qual que é o limite? Ah, mas eu acho que os gordos que eu vi isso aqui, tipo, o gordo é bem humorado. Se identifica. Gordo é bem humorado? Bem isso é humorado. verdade. E, Isso é verdade. cara, se não for bem humorado, vai chamar de magro? Não é magro, velho. É que isso aqui é a grande verdade. Tu pode falar com Eu propriedade. posso falar né? com propriedade, cara. que eu- Lugar de fala, o cara vai lugar de ficar- fala. Vou ficar bravo porque me chamou de gordo. Não vai me Então vai emagrecer. Foi a tua vida inteira gordo, né? velho? Não, se fica bravo. Hã? Foi a tua vida inteira gordo, né? Inteiro. Não, o Gustavo, ele tinha a mentalidade gordo, que é o pior, né? Por quê? Porque a gente ia num X, comer um X ali perto da igreja, e tinha um X que se chamava X Gustavo. Tinha tudo,
todos os ingredientes Menos da salada. parada. Salada, que salada faz mal. Menos salada, que se salada fosse bom. Tinha rodízio. E tinha todos os Veganos. ingredientes, mais a raspinha da chapa. Eu vegetariano, na verdade. Mais a raspinha da Vinha chapa. até com a Uma sujeirinha vez da eu unha falei do assim pra chapeiro. ele, ó, tu vai morrer. É. E outra, né? Ele gastava um tubo Tubão? de Não, maionese. Não era o tubinho. Não, era é um o, tubão. era tipo tem isso aqui. o tubinho. Não, esse aí é o tubinho comum, né? Então tem um tubo maior. Tubinho, tubão e turibe. É. Tinha um tubo maior, sobrava só isso aqui, ó. Eu pedia o lanche Cara, que louco. e uma coca de 2 litros. E um canudo. Aí eu tomava sozinho E um caixão. e eu morava perto ali do lanche, né? Eu morava na igreja na O época. famoso Lari. Ô, famoso. Aí eu morava na igreja na época e eu ia pra igreja a pé. Só que no meio do caminho já dava aquela sede, né? Pá. Aí já matava o restinho da coca e o lanchinho, a coquinha 2 Coquinha litros. 2 Não, litros, só pra- dava aquela sede, era 50 metros. Tipo, era muito perto. Só que batia sede, né? 3 passos já tava Cara, cansado. e tipo, era todo dia. Segunda não, que não abria o lanche daí. Semana de terça, domingo, firmezinho. Cara, que loucura. Segunda não. Não, tu dava uma segurada. Não, que não abriu lá. Eu abria, Cara, eu ia tu lá não pra- morreu porque Deus Não, não pô. quis. Tanto que depois que ele saiu de lá, fechou. Exagerado. Pois é, pô. A mulher fazia um rancho só pra fazer Cara, o X mas dele. era uma parada tinha até absurda. continha, pô. Tanta maionese Até que continha. Tinha botava. até continha. Ó, uma pendura pra mim, pendura. Tinha até que pendurar, igual esses mercadinhos do Aham. do De interior, bairro, tá de ligado? bairro. Saudade desse Paulo Lopes eu tenho uma continha no mercado. Até hoje. Tenho até hoje, mercadinho do meu primo. Paga o rancho, né? Quando eu era pequeno, minha mãe daí pagava. não é mercadinho Quando eu era do primo, pequeno, minha mãe não. pagava o rancho com Mercadinho cheque. do primo, Pá, do cheque. restaurantezinho Da da avó. avó. Ah, Só pendura. Só Pô, pendura. aí, nunca Só mais. pendura. Paulo Cara, Lopes é mas acho que é isso, né? monopolizado pela família do Gu. Você quer ter um esclarecimento maior, acompanhe a série. E outra, assista a pregação, que na pregação a gente falou tópico por tópico. Você quer entender de uma forma clara, a gente debateu aqui algumas ideias, Isso. algumas polêmicas. Daqui a pouco vai ter cara fazendo react aí. Olha só o que esses moleques estão falando. Meu Deus, eles falaram que não Ser precisa falar sobre cancelado. pecado. Aí vem, né? cara, Pode vir, a pode gente vir. tá falando Senta aqui, muito ó. sobre... Falem a bem gente, ou falem a gente mal, mas fala falem de muito nós. contra o pecado, muito. Porque falar de Cristo é falar contra o pecado. Agora né? tu veio bem. A gente não prega o problema, a gente prega a solução. O que vocês acham da gente fazer uns boleta. episódios com tema nichado, velho? Acho Tema seria o quê? Inchado? Nichado. Nichado. Falar sobre Linchado? nichado. Nichado, assim, tipo, que nem o José Nichado. falou. Falar sobre constância, sobre Legal. Eu tenho que ser tema polêmico. Politicamente correto. jovens cristãos Isso de hoje. é polêmica. Não, isso é O demais. limite do humor. Não O limite começa. do humor. Cancelamento. Cancelamento gospel. Que loucura. Os caras usam a lei como parâmetro, né? Os caras querem Hoje em dia é tão impor. fácil de Os caras cancelar, querem né, impor a lei. Tem um cara... Os caras querem- Tem um cara que prega a graça, Ó. que é o cancelado. Ah, eu já sei quem é. Ó, Tu não, é fãzinha. Hoje em dia tá Não, muito mas fácil. não é o cancelado. É. Canceladíssimo. Toda a história tem 3 lados, Não. de uma pessoa, do outro e a verdade, né? Ô, louco. Não, Gay. eu não vou, falar não vou mais jogar alguma os coisa? nomes, né? De quem tu tá falando, mas. Ó, Já não, vamos entrar na cancelar. Não, mas polêmica. enfim, mas eu não tô nem Cancelamento. falando desse cara aí. O que Não, eu não, tô não, falando, não. Eu digo que... Isso, Mas você fala, não, mas eu tô- esse, cancelamento. tem esse, mas ao invés dos pastores também, tipo, não, instruir, sim, sentar verdade. junto, não. Eles vão pra internet e Isso. daí... Ah, eu aí- queria que o VH tivesse aqui. Então pronto, ó. Imaturidade, né? Queria Imaturidade, um videozinho. imaturidade dos dois lados, ponto. Talvez o guri não soube se expressar, coisa e tal, falou algo, uma Não, o besteira, pessoal se foi... escandaliza. O pessoal se escandaliza Escandaliza. quando você diz que você é perdoado para sempre. O pessoal... Ah, não. Mas Não, como isso assim? Aí é o pessoal que não tem a revelação do Mas evangelho. como assim? Que? Não, isso daí é o cara que não tem a revelação do evangelho. Tá claro na Bíblia isso. É o quê? Cara, mas o que eu tava falando é o seguinte, tem outros caras que querem impor padrão. Ah, sim. Quer impor padrão moral. Ah, mas o que mais tem? Que daí é o ministério da condenação. Sim. Que daí é o... Ó, seguinte, pastor fulano, ciclano, fez isso, aquilo, não sei o quê, quer impor um padrão moral. Tem que ter um padrão moral? Tem Tem. que ter um padrão moral. Sou eu que vou convencer? Não. Mas quem é que faz o esse espírito, padrão moral? o espírito, eu vou convencer? Não. The O Bible. espírito que convence? Sim. Sim. velho? É o espírito em mim, eu sou guiado pelo espírito. É o espírito em mim? É o espírito. Se eu faço qualquer coisa boa, é o fruto dele. Não sou eu. É aquela famosa frase do teu amigo Príncipe José. Que ele fala, né?
O problema das pessoas é que eles querem acrescentar algo à obra de Cristo. Isso. É sempre Jesus Mais mais alguma coisa. alguma coisa. O livro Revolução da Graça vai falar muito sobre isso. O favor imerecido. Vamos indicar uns livros aí pros internautas. Tá. Tem um livro do 30 livros, vamos Dan- indicar um por... Dan Stone por- com O primeiro livro é Pra cada David um da Gregory, audiência, que é um tá? livro muito Vocês bom que a precisam ler a gente Resto do Evangelho. tá lendo, que é o Resto do Evangelho. Outro. Leia o Revolução da Graça. E, cara, eu vou... Destinados a reinar. O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Tem outro livro muito bom que pra mim, tipo... Favor imerecido. Não, que mudou Príncipe minha vida José. na questão... Não, é um livro sobre liderança. As 21 irrefutáveis leis da liderança. Que esse é um livro que se você... 21 leis irrefutáveis. Tá ligado? Isso. Se você lidera a sua família, se você lidera alguma... John Se você tem Maxwell. algum cargo de liderança, você tem que ler esse livro que vai mudar a sua vida. Mas... A gente tava falando sobre... Não, a gente tá falando sobre graça, mas acho que, tipo, trazer alguma coisa prática também. Eu gosto dessa parada prática, né? Mas o resto do Evangelho é praticidade pura. Isso. Ah, não, esse Então, leia é o resto mesmo, do esse é Evangelho. mesmo. Esse é mesmo. O resto do Evangelho é o livro, tipo, realmente traz de uma forma clara, simples. Ainda tem que ler o resto do livro. Eu acabei. Eu dei o meu livro, cara. Eu fui testemunha. Vou baixar no Kindle. Azar. Testemunha. Será que tem? Tem. Tem? Kindle? Então vou baixar no Kindle. Já era. Muito bom. Kindle. Muito bom livro. Mas é isso. O pessoal Obrigado, tem que ler, né? Obrigado por nos aguentar aí até agora. Fique com a programação local, cara. Grande abraço. Partir de agora. Siga os guris aqui, ó, nas Guris. redes sociais. Siga o nosso Bispo Flori, @Bispo Flori Ramos. É isso. Siga É isso. Palavra Viva Church, nossa igreja amada. Assista os Nossa cultos igreja online. amada. Nós queremos... É isso aí, né? Tô me sentindo Roberto Tô Carlos cansado. com esse microfone. Onde... Tá com uma cara de Estou bêbado. aqui. Olha lá o Cana Brava. Mostra o Cana Brava aí. Eu Tá vou- com uma eu tô- cara de acabado. Eu tô... Ah, Obrigado. todo mundo deve estar se Não perguntando. faz, Não, pô. O bicho trabalhou um Os monte 30 quando era criança. trabalhou no Trabalhando na canavial, roça de né? fumo. Cara, pior que eu O- trabalhei numa metalúrgica. Deu pra ver? Deu pra ver? Trabalhei numa O bicho metalúrgica. tem 22 Tinha que anos, soldar parece uns tá com pininhos, cara de queimava a 34. ponta dos dedos, parecia que eu usava droga. Mas Respingava era na trabalho. cara. Olha só. Vou contar a história do meu olho roxo só no próximo podcast. Tá. Fechou. Não Deixa perca o o próximo gostinho de podcast. quero menos. Ó, dá um zoom aí. Dá um zoom. Sabe da Zoom? Por enquanto, Tem que mexer na lei. bote só aí nos ficar só comentários o que você acha que foi esse olho olhando. roxo. Cara, tá aparecendo. Se tiver um muito na comentário, a gente vai saber que tem gente que assiste até o final. É. Tchau. Você assiste até o final. Tchau. Tchau, bota caríssimo. @GCzinho Ciao carissimi, Medeiros. come state? Você Aí, tá assiste certo? até o final. Come state? Tchau. Ciao carissimi. Come state? Bene? Ciao.